Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, graças a Deus, para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não podemos ver e as coisas que aprova. Em outras palavras, nós não podemos ver esse Deus tão maravilhoso, o Todo-Poderoso. Mas nós crendo e colocando a nossa fé em prática em Deus, na palavra de Deus, nós podemos ser aprovados por Ele. É muito importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como é importante nós estar com a fé avivada em Deus e na palavra dEle. Eu quero ler aqui Mateus, no capítulo 7, e o versículo 24 até o 27, que nos diz bem assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam quanto é importante nós ter uma fé avivada em Deus e na palavra dele. Quando Jesus fala nessa expressão para cada um de nós, o quanto é importante nós dar ouvido à palavra do Senhor e colocar em prática, obedecer os ensinamentos de Jesus. Porque se nós não fazer isso não é bom para nós. Então a nossa fé não está baseada na palavra de Deus, apenas em Deus, de boca para fora. Eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus, mas quando vem a adversidade desse mundo, ninguém suporta não. As aflições, as perseguições, as necessidades, ninguém vai suportar jamais. E ninguém está livre dessas coisas que há sobre esse mundo. Por isso que Jesus aconselha a cada um de nós tomar posse da palavra de Deus, colocar em prática, obedecer a palavra de Deus. E assim a palavra de Deus fará o seu efeito para nossas vidas. Em outras palavras, nos fortalecer, estar em dia com Deus. E a nossa vida está em dia também para poder vencer os obstáculos, o impedimento e as aflições que vêm contra nós. Porque a nossa fé está em Deus e na palavra dele. A nossa fé está baseada na palavra de Deus, nos ensinamentos do nosso Deus maravilhoso. Veja o quanto é importante. Porque quando a Bíblia aqui nos diz a respeito de chuva, olha, e rios, ventos, aqui representa as aflições que há sobre esse mundo, a adversidade, os problemas, as perseguições, e ninguém suporta, só Deus que suporta a favor de cada um de nós. Deus, ele faz a parte dele, mas Deus quer que nós façamos a nossa parte também. E cada vez mais confiar nele, na palavra dele. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, será um homem insensato, sem juízo, ou a mulher sem juízo. Olha como é importante, gente.
E muitas pessoas estão vivendo assim, até dentro das igrejas também. Não estão colocando a sua fé na palavra de Deus. Vai para a igreja, mas porém não dá atenção à palavra de Deus. Tem muitos, infelizmente, faz isso. Tanto faz homens e mulheres. Aí entra vazio e sai vazio da igreja. Por quê? Porque não tomou posse da palavra de Deus. Deus falou para cada um de nós, mas porém muitos não estão dando ouvido à palavra de Deus. Não está dando crédito à palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, nos diz bem assim: de sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Está vendo, meu amado e minha amada? É a palavra de Deus. É pela fé, pelo ouvir da palavra de Deus que nós vai cada vez mais crendo em Deus, confiando em Deus e na palavra dele. Porque é ela que vai sustentar nos momentos mais difíceis, é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai lembrar você que você tomou posse, acreditou, confiou. É Deus que está no controle de tudo, e principalmente das nossas vidas. Que nós somos dependentes de Deus. Creia, meu irmão, na palavra de Deus. Não seja essa segunda casa que está firmada na areia. A areia representa o mundo. O mundo tem nada a oferecer a nós. Mas a rocha, que é Jesus Cristo, tem que se oferecer a nós. Porque Ele veio para que tenha a vida e a vida em abundância. Ele mesmo deixou escrito aqui. Jesus Cristo, no Evangelho de João, Ele deixou escrito para nós. No capítulo 10, no versículo 10, na parte B. Eu vim para que tenha vida e a vida em abundância. Uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Eu posso dizer de prosperidade, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que dá o mantimento para cada um de nós. É Deus. É Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que contempla para as nossas vidas. É o Deus Pai Todo-Poderoso. Creia em Deus. Creia no Filho dele, que é Jesus Cristo. Creia no Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemido inexprimível. São eles, eu posso dizer, em outras palavras, um só, porque ele trabalha em concordância, em união para nossas vidas. É crer. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os anjos também, que nos guarda, nos protege, porque é Deus que envia para nos conservar desse mundo. Mas Deus quer que faça a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, eu estou fazendo a minha. Deus quer isso. Deus está fazendo a parte dele. Mas porém Ele quer também que nós fazemos a nossa parte. É tomar posse da palavra de Deus. É meditar dia e noite na palavra de Deus. Medite, meu irmão, minha irmã. Alimenta o seu espírito através da palavra de Deus. E o próprio Jesus deixou aqui escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então alimenta o seu espírito para estar fortalecido com Cristo Jesus e vencendo os obstáculos e impedimentos, as aflições que há sobre esse mundo. Porque nós não vamos estar só. Nós estamos com Deus Pai. Você vai estar com Deus Pai Todo-Poderoso. E assim nós poderemos ser mais vencedores com Cristo Jesus e na palavra dele. Creia, meu irmão. Creia em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.